de hoje do canal vamos falar da preparação do São Paulo, os bastidores e Fidi, que parece que descobriram o número arrecadado pelo São Paulo, então vamos perder tempo não. Vambora para o vídeo. Ele faz um fiasco lá em Brasília, naqueles jogos. Aí ele vem contra o Palmeiras e põe o 3-5-2. Aí contra a Ponte ele põe o 4-2-4, perde. Aí ele põe o 3-5-2, ganha. Aí ele assume o erro. Válido. Porra, Zuba, tamo junto. Válido pra caramba. Não é demérito pra ninguém. Você vê que talvez você ficou acreditando num negócio por tanto tempo e ele não funcionou. Válido. Pô, top. Entrevista boa pré-jogo, entrevista boa pós-jogo. O time rendeu muito bem, as peças que ele escolheu, ele soube sincronizar. Top. Agora a gente vai ver na segunda-feira se realmente ele viu que errou. Porque se depois, cara, e aí eu falo isso, os caras, mas contra o poderoso São Bernardo, cara, segunda melhor campanha do Paulista. Segunda melhor campanha, né? Tem que na casa dos caras, os caras com confiança, a gente ir lá fazer o que fez com tranquilidade e a gente jogar em casa contra o Novo Horizontino. Desculpa, mas se ele não repetiu o mesmo esquema, aquela entrevista foi combinada. Sim, concordo totalmente. Aquela que eu acho que é entrevista mais foi puro questão, teatro. assim, porque não valeu de nada. São Paulo agora, Arnaldo. O negócio é o seguinte: o São Paulo contrata um pacotão de reforços para a base, com aprovação do time profissional. São Paulo contratou por elenco principal nessa janela o Oscar, o Enzo Dias, o Cedric e o Wendel. Ainda está tentando o Thiago Mendes aí, juntando moedinha para tentar contratar o Thiago Mendes para suprir a ausência do Pablo Maia machucado. Mas agora também chegou um pacotão de reforços para a base, com nomes que foram aprovados pelo Departamento de Futebol Profissional. Chegaram 2 jogadores com passagem pelas seleções de base, o Isaac Silvestre, zagueiro do Red Bull Bragantino, e o Matheus Ferreira, volante ex-Vasco. Além deles, mais 13 jogadores foram contratados para a base. Não sei se isso tem a ver com o projeto do São Paulo lá, de vender a base, ou negociar a base, ou fazer uma parceria com a base. Explica aí, Arnaldo. Explica aí, né? Explica aí, Casares, né? Vamos lá, Tironi. Eu acho que desde o ano passado tem uma mudança na política da Paulo. Antes mesmo da parceria com o grupo que está para ser aprovado, o São Paulo era um clube que não contratou jogador para base, praticamente não contratava. A informação era pegar o menino dele e formá-lo categoria a categoria. Então, isso vinha se mostrando iminente diante da política de base do Palmeiras, por exemplo, que sempre contratou os jogadores da base de outros clubes quando eles se mostravam interessantes. O melhor exemplo via fundo de investimento FIDIC, que está travando o investimento no time profissional. É aquela coisa, saem 17, 18 da folha de pagamento do time profissional, entram 4. Isso a gente tenta explicar ao torcedor, mas quem tem que explicar ao torcedor com números, tal, com transparência, é o presidente do São Paulo. Só ele é capaz de explicar essa situação toda. Não adianta só explicar por conselho, né, que ele domina e que ele visitou no dia 28 de janeiro. Aliás, vai completar um mês agora, né, da visita dele ao conselho para uma espécie de sabatina. Eu não sou sócio do São Paulo, nem conselheiro. Acho que vocês não são também. O presidente do São Paulo deve explicações ao São Paulino, não só o conselheiro do São Paulo, sobre esses passos econômicos que estão sendo dados, tanto na base quanto na equipe profissional. Pois então é isso. Uma vez eu escrevi, há um tempo atrás, um texto falando: fala, Casares. O Casares precisa falar. As pessoas precisam saber, os torcedores precisam saber o que acontece dentro do São Paulo. Não adianta fazer as coisas dessa forma. O banco definitivo, tá? Eu não tô pensando, a culpa não é sua que o sistema não funciona. O sistema não funcionou. Do mesmo jeito que eu reconheço o erro para a imprensa, eu reconheço o erro e assumo a responsabilidade para o jogador. Falei, Luciano, a culpa não é sua. Tanto é que você era o cara que estava mais entregando até aqui. Só que eu preciso tirar alguém. Dentre as características do próximo jogo, eu vou optar por você no banco. Mas você vai continuar tendo as mesmas oportunidades. E você tem 2 opções. A primeira, reclamar, fazer carinha feia e me dar margem para não te colocar mais, ou calar minha boca e ir entrando e continuando entregando do jeito que você tá. Então, tipo assim, ó, tô chamando, tô te dando uma explicação na sincera, tô sendo o mais transparente possível. Eu acho que essa transparência e reconhecimento do treinador não perde o cara, ele ganha o grupo. Então,
gestão, é pura gestão de grupo. Agora ele vai ter que, do mesmo jeito que ele assumiu o erro no pré-jogo e no pós-jogo, ele vai ter que colocar as cartas na mesa e assumir, tipo assim, cara, eu vou arrumar uma encrenca, mas é pro bem de todos. É pro bem-estar geral da nação. Diga ao povo que, Luciano, cara, ele trocava uma ideia com... vou mudar, né? Tipo assim... Isso é o que eu acredito. Esse eu acho que, como ex-atleta, o treinador, se ele for o mais sincero e transparente possível, honesto com o jogador, ele não perde o jogador, muito pelo contrário, ele ganha o jogador e o restante do grupo. Taverso do Palmeiras, porque 1 bilhão e 200, contrata o Paulinho, contrata o Vitor Roque por 25 milhões, tira do Barcelona. O São Paulo está aí, tentando uma negociação ainda com o Thiago Mendes. O Luan e o Lisieiro não vão ser colocados à disposição, mesmo com a contusão do Pablo Maia. E o Ferreirinha está à disposição aí, Arnaldo, para as quartas de final do Paulista. Mas a questão aí, tem a janela se fechando amanhã. Será que vai dar para o Thiago Mendes? Pouco provável, né? Bom, primeiro, né? O Luan e Lisieiro não integrados, eles ocupam espaço na folha de pagamento. O São Paulo também tem uma folha de pagamento com faixas, né? Sim. Uma do Palmeiras, não tão... mas aí é a faixa claro. D, E e F, né? ABC do Palmeiras... São Paulo tem jogadores caros. Verdade, sem dúvida. Vários jogadores muito caros. Né? Só que não tem praticamente a faixa B, né? Sim. E a folha de pagamento do São Paulo, ao contrário da do Palmeiras e dos demais, dos principais clubes do Brasil, ela teve uma redução de 1,5 milhão para esse ano de reais, no final das contas, e ela não está entre as 10 do futebol brasileiro. Entre as 10. Brasileiro. A folha de pagamento do São Paulo não está entre as 10 do futebol brasileiro. Enfim. Isso tudo explica, esse ano do São Paulo, explica, né, Tironi, nas nossas apurações, interpretações, porque a direção do São Paulo, o presidente do São Paulo, não esclarece coisas muito importantes em termos financeiros, e foi um passo que ele decidiu dar como presidente do São Paulo. Tanto a questão do FIDIC, como a questão da base, que está tendo um monte de coisa. A base está contratando. A base está contratando, exatamente. O profissional não pode contratar. Mas a base está fora do FIDIC? Então... porque é mais barato também, né? Sim, claro, mas que tá. Mas tem uma outra coisa rolando em paralelo, que é a venda de parte da base para um parceiro. Eu ia perguntar, será que tem a ver com isso? Certamente, né? A política, vou começar pela base, porque a base trouxe o Negrutti como substituto do Pablo Maia. O Negrutti, capitão da Copinha, já está treinando de volta depois das férias no time profissional. E aí, você tem o time campeão da Copinha e começa a contratar um monte de jogador da idade da turma. Isso vai muito de encontro com o que o presidente do São Paulo falou em algumas entrevistas sobre a ideia de ter um parceiro sócio na base para amplificar o número de jogadores talentosos jovens que possam render negociações. Um ou outro para o time principal e render negociação. O São Paulo já estava contratando um ou outro jogador da base, como o Palmeiras fez com o Estevão, por exemplo. O Palmeiras, que deu aula de base, ele não formou todos os seus jogadores, desde o berço. Pelo contrário, a agressividade no mercado de base foi maior. Você vê como o Palmeiras fez? O Palmeiras foi mais agressivo na base nesse tempo todo do que no profissional. Só que pelo que a gente ouve, se você não tiver dinheiro, você não consegue ser assim, sabia? Então... Não adianta só você ter vontade na base. Mas aí você tem um sócio. Se o pai não recebeu um dinheiro maior, se o garoto não... Isso. E aí o parceirão, né, seja o grego, é quem vai municiar uma sociedade na base. Precisa ficar claro isso. No profissional, o contrário, para esse ano. O profissional tem também obra de Casares para esse segundo mandato. Tem uma trava, tem uma limitação completa. É o orçamento engessado do futebol brasileiro. Não pode pedir empréstimo, não pode superar, não pode pagar para o direito federativo, não pode onerar a folha que está... E o São Paulo tenta contratar um jogador nesses moldes, com essas travas. Então, para o Thiago Mendes vir, ele tem que... O São Paulo não está negociando o Thiago Mendes com o clube do Catar ou com o empresário dele, propriamente dito, o Casares e a direção de futebol. O Thiago Mendes está sendo negociado na Galápagos, que é a empresa que controla o fundo de investimento do São Paulo, para ver se ele, eventual negociação, se adequa ao fluxo, às travas que a Galápagos tem. E para se adequar, o Thiago Mendes vai ter que vestir a camisa do São Paulo como ele vestiu algumas vezes, como fez o Wendel, como fez o Oscar. Beleza, eu topo receber agora o salário X, que cabe na folha. A partir de 2026 ou a partir do meio do ano, eu pulo de faixa. As minhas luvas vão ser pagas lá na frente. Só assim que é possível
Ou seria Eu fiquei pensando, isso não configura uma... Tudo bem, pode ser de um outro jeito, você pode ter driblado o negócio aí, o FDIC, mas não é uma dívida que você vai pagar lá na frente de qualquer forma? Não, mas o FDIC, ele visa... Claro. É que o São Paulo, se o São Paulo... O que eu quero dizer assim, o São Paulo não está economizando, ele simplesmente está empurrando o negócio para pagar depois. Ele está economizando nesse primeiro momento. O FDIC tem travas imediatas e depois, óbvio, que com a amortização dos juros, você vai tendo mais fluxo de caixa e mais fôlego. Se o São Paulo tiver nessa vida daqui a um ano, ele quebra. Não tem time. Que é o que o Massa fala. Você não tem time. Sofre no começo, respira, sobra um pouquinho mais, quebra respira. Esportivamente. Esportivamente, não financeiramente. Ele cai para a segunda divisão. Não tem mágica. O São Paulo vai investir menos que qualquer time da Série A do brasileiro. Se bobear, investe menos que o Mirassol. É a decisão, é a tentativa. Agora, se você contrata um jogador, é como o Oscar. Você contrata que tem ainda... O Oscar tem um asterisco, né? Metade do salário dele é pago pelo patrocinador master do São Paulo. Se você fecha um contrato de 3 anos com o Thiago Mendes, você vai receber no primeiro ano, normalmente é o contrário, você vai receber X, no segundo ano 2X e no terceiro ano 3X, de acordo com a estimativa do fundo de investimento, né? Então, essa tratativa está sendo feita com qualquer jogador. E até o São Paulo conseguir virar essa roda, vai demorar um certo tempo, né? E acho que essa situação, o Thiago Mendes não teria possibilidade, ou essa tentativa, se o Pablo Maia não tivesse se machucado seriamente. Não iam tentar, mesmo que o Thiago Mendes já tivesse colocado a camisa do São Paulo, já tivesse ido no jogo do Corinthians, a família já conversado com o Zubeldia, que está aqui atrás, tal, não sei o que lá. É porque é uma situação emergencial com uma lesão de um titular, uma lesão grave. Tá perto da janela, faltam 2 dias? 2 dias, amanhã acaba. Né? Vamos colocar na tela aí os números. Eu ainda vou trazer um trecho melhor explicado aí do FDIC do São Paulo. Mas, resumindo, parece que um repórter chamado Rodrigo Matos da UOL Sport, né, descobriu que o São Paulo conseguiu arrecadar 135 milhões de reais dos 240 aí, que era a proposta inicial. Se é sócio, é decepcionante, se não é. Questão de como eu posso dizer, confiabilidade, né? E, bem, eu achei até muito, para ser sincero, a bagunça que o Júlio Casares está deixando de São Paulo. Desses 135 milhões de reais, 52 milhões de reais foram para abater dívidas bancárias, o resto outras dívidas, né? Mas você fala, mas 240 de dívida bancária, então vai ser tudo usado para dívida bancária? É isso, né? É utilizado para bater dívidas, né? E como o presidente não sai a público para mostrar o que está acontecendo, a gente acaba ficando sabendo por repórter e aí fica decepcionante, né? Tu faz isso tudo para reduzir 50, você diz, foi 1,5 milhão. Bem, porque não tá tudo às claras, mas pelo menos é a primeira vez que a gente escuta falar em números. Ainda está em processo de captação, né? E não é assim, chega na mão de São Paulo resolve, não. Chega na mão da Galápagos, lá, que é a gestora, operadora do FDIC, e ela, junto com ela vai lá, a gente vai pagar isso, vai pagar aquilo, São Paulo ok, e vida que segue, entendeu? Então, menos mal que não cai na mão do Júlio Casares. Se o São Paulo conseguir continuar com essa redução aí de salários, conseguir os objetivos esportivos, a gente acredita que, o São Paulo acredita que vai também terminar em superávit. Ano que vem seria melhor, porque você tem menos dívidas de curto prazo e você, continuando nesse processo, você vai reduzindo as dívidas de curto prazo, principalmente bancárias, que são as mais pesadas. Essa é a explicação, mas não tem alguém ali do financeiro, não tem um Casares, não tem ninguém ali para abrir o jogo. O que está acontecendo? Que acho que seria até o mais justo. Dar uma oportunidade também de você trazer a torcida, pedir para o torcedor ir para o estádio, essas coisas assim. Dei uma olhada nos ingressos a R$40, tudo mais. Poderia botar uns 10 assim e botar um Morumbi só de raiva, mas ainda mais sendo segunda, 8 horas da noite, né? Porque o São Paulo, como sempre, é permissivo com relação à Federação Paulista, ou CBF e tudo mais. Mas, assim, pelo menos passamos da metade do que precisava, né? E a gente espera que o São Paulo consiga recuperar essa credibilidade e continuar arrecadando, né? Diferente aí de ter um Paulo Nobre, diferente de fazer que o Flamengo realmente foi lá e fez. São Paulo fica nesse meio do caminho,
porque também tem os objetivos esportivos. Agora perdeu o Pablo Maia, fala assim, Thiago Mendes. Aí o Thiago Mendes tem que abrir mão de uma grana, filé, no primeiro ano, aí ganha uma grana, filé, no segundo ano, que aí o São Paulo também vai ter que dar um jeito de abrir, vai ter que abrir ainda mais, como diria, dinheiro, não, recursos, né? Então aí você tem que se livrar de jogadores, né? Como fez com esses 19 para trazer 4. Então, e aí você já começaria com o Thiago Mendes nessa conta para o ano que vem. Cara, é complicado porque não tem um presidente que chegue e fale o que está acontecendo. Mas tem um sigilo, não sei o que, mas tem coisas que não tem como, porque mexe com a paixão de milhões de torcedores. O torcedor quer saber se a coisa está sendo bem feita. E aí você não tem confiança porque essa gestão não traz confiança. Ponto. Né? Falando de São Paulo agora, São Paulo se preparando, né? O Luiz Gustavo que parece aí em recuperação. E quem sabe aí seja uma novidade, pelo menos no banco de reservas. O Ferreirinha já está confirmado, o Alisson já está confirmado e o Enzo Dias também. Agora cabe ao treinador aí definir a equipe, né? Eu sim colocou aqui no Ciência de Segurança que ele vai com 3-5-2. Pelo amor de Deus, se ele não for com 3-5-2, porque o Novo Horizontino não joga um 3-5-2. 3-5-2 foi o esquema que deu resultados recentes. Tomara que o Zubeldia, né, não deu uma zubeldiada, né? Entenda que no momento esse é o melhor esquema de São Paulo. Um quarteto mágico não tá funcionando. Quem sabe no futuro, mas agora não tá funcionando. Apesar dele ter uma semana completa para treinar, mas agora dará notícias dos últimos capítulos, né? Ou dos próximos capítulos. Então é isso. O São Paulo ainda atrás de Thiago Mendes, tentando negociar. Hoje é o último dia da janela. Acho muito difícil. Mas vamos acompanhar essa sexta-feira, dia 28 aí. Quem sabe o São Paulo aí não consiga anunciar o jogador aí, que é uma novela, é como se fosse aquele filme História Sem Fim, né? Não acaba ali por bem, não acaba por mal. A gente espera que hoje seja o dia. Qualquer novidade tem vídeo no canal. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de cores. Uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos. Lembrando que o São Paulo só joga na segunda, então ainda tem um fim de semana aí pra gente secar os adversários. Então é isso. Saudações de cores e valeu!